Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa playlist sobre trabalho e energia, dessa vez nós vamos resolver um problema do livro Física Aula por Aula, volume 1. Vamos a ele. O problema é esse aqui, ó. Ele fala que um motorista empurra um carro sem combustível até o posto mais próximo. Na primeira metade do trajeto, o motorista empurra o carro por trás, que é a minha situação 1, essa aqui. Então, o motorista está empurrando aqui o carro, só que ele está empurrando aqui por trás. E na segunda metade do trajeto, ele o empurra pelo lado. Então, a outra metade do trajeto ali vai ser com o motorista empurrando aqui com essa força, que vai formar esse ângulo aqui com a horizontal, porque ele está empurrando aqui pelo lado. Nas figuras, está também representada a força F, como vocês viram. Essa força é a força que o motorista ele faz sobre o carro, em cada um dos casos, e a gente sabe que a intensidade dessa força ela é a mesma em cada uma das duas situações. O que é que eu quero saber? Eu quero avaliar cada uma das alternativas e verificar qual é a situação que eu tenho maior ou menor trabalho e qual é a situação em que eu tenho a energia máxima sendo transferida aí para o movimento do carro. Para resolver esse problema, a gente precisa lembrar que eu tenho aqui uma situação em que eu tenho energia sendo transferida na forma de trabalho, justamente pelo motorista que está empurrando para poder deslocar o carro. Eu vou representar o deslocamento aqui da primeira situação, mas o deslocamento da segunda ele vai ser o mesmo, tudo bem? Ele vai ser um deslocamento aqui na horizontal para frente. Então, em ambas as situações, eu tenho aí o carro se deslocando na horizontal para frente. Quando eu quero calcular o trabalho, o que é que eu preciso? Eu preciso da força, do deslocamento e do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Só que eu dei a dica aqui de que quando você tem a força e o deslocamento na mesma direção e no mesmo sentido, você pode calcular esse trabalho simplesmente fazendo o produto da força pelo deslocamento e esse trabalho ele vai ser positivo, porque a força ela está ajudando no deslocamento. Então, o trabalho da situação 1 ele vai ser o módulo dessa força vezes o módulo do deslocamento. E o trabalho da situação 2, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Como essa força ela está formando aqui um ângulo com a horizontal, no lugar de eu trabalhar com essa força, eu vou trabalhar com as componentes dessa força. Eu vou trabalhar aqui com a força Fy e a força Fx. Essas duas forças aqui, juntas, elas me permitem calcular a força F. O trabalho devido à força F vai ser igual à soma dos trabalhos de cada uma dessas componentes que deram origem a F. Ó. Então, no caso, o trabalho da força F vai ser igual ao trabalho da força Fx mais o trabalho da força Fy. Esse vai ser o trabalho que a gente vai ter aqui, ó, na situação 2. Nós vamos evitar trabalhar com a força na diagonal e vamos trabalhar com a força na horizontal e na vertical. A gente já sabe, nesse caso aqui, que a força que está na vertical ela vai causar um trabalho nulo. Por quê? Porque o deslocamento está ocorrendo na horizontal, o deslocamento está ocorrendo aqui para frente, ó, e a força que está na vertical, no caso Fy, ela forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Por isso que o trabalho devido a Fy, ele é zero. Eu já dei essa dica aqui, ó. Eu já disse que toda vez que a força e o deslocamento eles são perpendiculares, então o trabalho devido a essa força ele é nulo. Com isso, a gente consegue ver que o trabalho aqui na situação 2 vai ser o trabalho devido apenas à força Fx. E como a força Fx ela está na mesma direção e sentido do deslocamento, basta eu multiplicar a força Fx pelo deslocamento e esse trabalho vai ser positivo. Assim como ocorreu com a situação 1. Ó. Então, eu tenho aqui essas duas expressões, o trabalho na situação 1 e o trabalho na situação 2. Notem que a força F ela tem intensidade maior do que a força Fx. É fácil ver isso, porque a intensidade de um vetor ela pode ser representada pelo tamanho aqui desse vetor. E o vetor F, ele com certeza vai ser maior do que a componente, ó, já que o F está aqui na hipotenusa desse triângulo
e a componente é um dos catetos. Então, a força F ela é maior do que a força Fx, e como o deslocamento ele vai ser o mesmo aqui em cada uma das situações, então no primeiro trajeto eu vou ter um trabalho maior do que o trabalho no segundo trajeto, ó, justamente por conta da força aqui no primeiro trajeto ser maior do que a força Fx. Esse trabalho executado pelo motorista ao empurrar o carro vai ser a energia transferida para movimentar cada vez mais o carro. Então, a gente sabe que a energia cinética final do carro ela vai ser a energia cinética que o carro tinha antes, mais a energia que foi transferida na forma de trabalho, seja na situação 1 ou na situação 2. Então, entendendo que na situação 1 eu tenho um trabalho maior, na situação 2 eu tenho um trabalho menor, e que esse trabalho representa a energia transferida para movimentar o carro, a gente já consegue avaliar as alternativas da questão. Então eu tenho aqui, ó, a primeira alternativa, ela fala que o trabalho realizado pelo motorista é maior na situação 2. A gente viu que não, porque o Fx é menor do que o F. Na letra B, ele fala que o trabalho realizado pelo motorista é o mesmo nas duas situações. A gente viu que não, ó, essa alternativa não está correta. Na letra E, ele fala que o trabalho realizado pelo motorista é maior na situação 1 e é menor do que a energia por ele transferida para o carro na situação 2. Como vocês podem ver, isso não é verdade, ó, porque apesar do trabalho na situação 1 ser maior, essa primeira parte aqui ser verdade, ele vai transferir essa energia na forma de trabalho. Então, ele vai transferir mais energia para o movimento do carro na situação 1 do que na situação 2. Então, essa alternativa não está correta. Na letra D, ele fala que a energia transferida para o carro pelo motorista é menor na situação 1. A gente também viu que não é verdade, porque na situação 1, se ele teve um trabalho maior, ele transferiu aqui, ó, mais energia. Letra D também está descartada. Na letra C, ele fala que a energia transferida para o carro pelo motorista é maior na situação 1. Isso sim é verdade, ó, porque se esse trabalho é maior, então vai ser somada aqui na energia cinética inicial uma energia maior. Então ele vai transferir mais energia na forma de trabalho. A alternativa correta é a letra C. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, dê um joinha e se inscrevam para incentivar o canal. Valeu e até a próxima.